Olá pessoal, hoje vamos continuar com o nosso assunto de termodinâmica A, agora entrando no capítulo 3, na primeira etapa do capítulo 3 que a gente vai desenvolver. Continuamos aí com o livro do Senja. E o assunto desse capítulo é substância pura e propriedades de substância pura. Lá no final a gente vai ver como utilizar as tabelas termodinâmicas para encontrar as propriedades. A gente vai ver sobre algumas questões, sobre algumas equações que dão origem às tabelas, ok? Mas por enquanto a gente tem que começar definindo o que é uma substância pura. A gente pode entender uma substância pura como, de fato, uma mistura de um volume com uma substância que de fato é pura, como o nitrogênio, ou uma fase que seja homogênea em composição química, tá? Como o ar. Então, a mistura de ar, a gente pode entender ele como uma substância pura, apesar de ele ser também uma mistura de substâncias puras, a gente pode entender o ar como uma substância pura, considerando que ele é homogêneo quimicamente ao longo de todo o seu volume, de toda a sua massa, ok? A gente pode ter também como substância pura duas fases, mas que sejam homogêneas quimicamente também. Então, por exemplo, água, tanto uma fase líquida como uma fase vapor, a gente pode entender isso aqui como uma mistura, um volume com uma substância pura, tá? Mas agora, por exemplo, o ar em duas fases, uma fração de ar líquido e uma fração de ar gasoso, daí a gente já não pode considerar como uma substância pura. Eu vou até ler aqui o porquê. Ó. A composição do ar líquido é diferente da composição do ar gasoso, e, portanto, a mistura não é mais quimicamente homogênea. E diferentes elementos vão condensar em temperaturas diferentes, mudando a composição desses elementos nas duas fases. Então, conforme a gente vai, por exemplo, fazendo a liquefação do ar atmosférico para depois purificar ou transportar, alguma coisa assim, a gente vai ter uma fase líquida e uma fase ainda gasosa, ok? Só que os componentes do ar, eles vão condensar em temperaturas diferentes, né? Então, o oxigênio talvez condense antes, depois o nitrogênio vai condensar. Então, enquanto o oxigênio está condensando, a parte gasosa está ficando cada vez mais pobre em oxigênio e a parte líquida é praticamente oxigênio puro, né? E daí depois, conforme vai baixando a temperatura, que a gente consegue fazer depois a liquefação completa, daí depois na liquefação completa, depois que tudo está liquefeito, daí a gente pode considerar se fosse só ar líquido, daí beleza. Daí ele é homogêneo quimicamente ao redor de toda a sua massa, ok? Agora, por exemplo, ar bifásico não rola, ok? Que é isso? Aqui, fases de substância. A gente tem bastante familiaridade com isso, né? Talvez a gente tenha só que ajustar um pouco o pensamento para pensar de forma a favorecer a nossa termodinâmica, né? Nosso estudo de termodinâmica. Mas olhar fases de substância é algo que a gente tem bastante familiaridade. Tanto é que um dia, mini causa, né? Estava cuidando de um sobrinho e ele muito ligeiro, muito agitado. Eu falei para ele, você sabia que o gelo derrete e vira água? Dei um pratinho com ele lá para ele ficar cuidando do gelo, tadinho, do gelo virando água. Isso é. Mas aqui temos é algo que a gente aprende, né? Consegue aprender desde pequeno se a gente tiver a observação correta, né? Eu lembro que quando eu era moleque eu ficava colocando sal no gelo para ver ele derreter mais rápido e ficava com buraquinhos e por aí vai. Mas vamos lá. A gente está com uma representação de uma fase sólida e eu coloquei aquela figurinha ali que também tem no livro, mas é porque ela me faz lembrar uma outra coisa. Ali a figurinha fala que em um sólido as forças de atração e repulsão tendem a manter as moléculas a distâncias relativamente constantes entre si. Isso me fez lembrar
de quando eu estudava elétrica, talvez no segundo grau, não lembro, que tinha algumas leis lá, algumas regras de como que cargas elétricas elas se comportavam. E eu lembro que tinha um exemplo que considerava se a gente colocasse, por exemplo, numa esfera metálica, a gente carregasse aquela esfera metálica com cargas elétricas, aquelas cargas elétricas elas iriam se espalhar homogeneamente, praticamente todas com a mesma distância umas das outras, porque elas vão se ajustar num ponto em que elas teriam as forças iguais ao redor de si. Então, por exemplo, quando cargas elétricas elas se aproximam, se elas forem da mesma carga, elas vão se repelir, né? Então, imagina que você é uma carga elétrica cercado de outras cargas elétricas e estão todas essas cargas elétricas fazendo força em ti. Você como carga elétrica vai se acomodar numa região onde não tem uma força maior ou menor em um lado. Você está com forças iguais ao redor de todos os lados, né? Então, as forças de repulsão, elas te mantêm numa posição organizada e bonitinha na superfície dessa esfera metálica com cargas elétricas, tá? Deu uma viajada, mas o que eu quero relacionar é que numa estrutura de sólido, as cargas elétricas elas também vão se organizar a ficarem equidistantes umas das outras. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer exatamente isso, mas elas vão se organizar de forma a repelir umas às outras, ok? E manter as forças de repulsão uma das outras em algum certo equilíbrio, né? Apesar que eu acho que um cubo aqui, né, uma fase cúbica não é exatamente uma forma de manter homogeneidade de distância, mas o raciocínio, para mim, eu faço uma certa analogia, sabe? Entre essa viagem aqui das partículas de carga elétrica numa esfera e das partículas do sólido que vão se repelir mutuamente para manter a sua estrutura. Ok? Então, aí. Temos aqui, ó, de novo, né, as diferentes fases. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil para ler aqui. Não. Aqui a gente já conversou um pouquinho na aula passada, né, dessa estrutura organizada do sólido, que tem forças fortes, né, que mantém elas paradas em regiões... Paradas não, né, que mantém elas estáveis em regiões organizadas, tá? E a gente vê que essas forças elas vão se dissipando conforme a gente vai entregando energia para a partícula, para as moléculas, ou para o átomo nesse caso, né, já que a gente está falando de uma estrutura cristalina que vem aqui para uma estrutura bagunçada, desordenada como é do líquido. Então, conforme a gente vai aumentando o estado de energia para cá, a gente vai dando energia para que essas moléculas vibrem mais e quebrem cada vez mais os seus padrões organizados. Então elas vão para configurações cada vez mais difíceis de serem previstas, as suas posições, ok? Então, num sólido a gente consegue prever bem, ou com uma certa precisão aí, onde é que as partículas vão estar. Num líquido a coisa já fica mais difícil de prever, né, porque elas têm liberdade de movimento. Agora, num gás é mais doido ainda, né? Basicamente, a interação que elas fazem entre elas são quando elas se chocam, né, que daí elas vão ter alguma força interagindo, alguma interação entre elas, ok? Temos as fases de uma substância pura, e isso aqui talvez a gente visse mais ou menos também no segundo grau. Eu lembro que quando a gente falava de mistura eutética e mistura azeotrópica, né? Que lá falava que tinha um tipo de mistura que evaporava em temperatura constante, tinha um outro tipo de mistura que evaporava em temperatura variável, né? Então não é o caso aqui agora, que a gente vai considerar pelo menos as substâncias que a gente estuda aqui em termodinâmica, elas todas têm esse comportamento, né? Talvez porque elas são uma mistura
elas são substâncias puras. E agora, lembrando, lá no segundo grau a gente estava falando de mistura, né? Mistura eutética, mistura zeotrópica, né? Não tem mistura, é substância pura, ok? Mas a gente tem, conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente consegue até perceber isso um pouquinho quando a gente vai fazer café, né? Às vezes a gente mede bem bonitinho lá o volume da água fria que a gente coloca na nossa caneca, o que quer que seja, bota para ferver e geralmente sobra um bocadinho de água depois, né? Que é umas gotinhas lá, uns pinguinhos lá que a gente joga na pia, pelo menos eu, né? Para chegar no nível que eu tinha colocado anteriormente. Então, conforme a gente vai dando calor para a substância, ela vai aumentando de temperatura e vai aumentando o seu volume específico, né? Se a gente observar aqui, teve um aumento de volume específico. Na fase líquida, né? Depois a gente tem uma fase de mistura líquido-vapor, e para depois a gente ter aí uma fase gasosa, que também tem o seu aumento, pode ter o seu aumento de temperatura com aumento de volume específico, ok? O contrário é verdade também, a gente pode ter, quando a gente vai perdendo o calor, quando a gente vai retirando o calor da substância, ela pode fazer também esse caminho aqui contrário, ok? Vamos ver com detalhes cada um desses pontos aqui, porque isso é algo muito importante da gente ter essa compreensão para o estudo de termodinâmica, ok? Então vamos analisar o que é o estado 1 inicialmente, ok? Que é um estado de líquido comprimido ou líquido subresfriado. Eu sempre usei o termo subresfriado, me acalma até ver agora que o Sengel também coloca esse termo aí como correto, porque eu fiquei um tempo sem ver nos livros esse nome. Eu até passei assim, tipo, tá, tudo bem, vamos usar então líquido comprimido, né? Mas eu gosto mais do nome subresfriado, porque, por exemplo, quando eu olho para minha garrafa d'água aqui que tem água, eu não acho que ela está comprimida. Ela está de boa aqui em uma atmosfera, né? Mas ela está subresfriada. Ela é uma água líquida que está longe de começar a entrar em ebulição, né? Então, gosto de chamar de líquido subresfriado. Para mim faz mais sentido chamar esse ponto aqui de subresfriado. Então, naquele ponto ali de líquido subresfriado, eu fiz isso para esse raciocínio para todos os pontos, tá? Quando esse ponto aqui, quando a água nesse ponto receber calor, ela vai aumentar de temperatura. Meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser explicitado no começo. Quando a água nesse estado perder calor, ela vai diminuir de temperatura. Ok? A gente ainda não falou aqui de uma mudança de fase para sólido, ok? Não é o caso agora. Até tem como adaptar esse gráfico, mas a gente vai ver isso no final. Mas aqui, eu entrego o calor, ele aquece, aumenta de temperatura, eu tiro o calor, ele esfria, ok? Diminui de temperatura. Estado 1. No estado... não, tem detalhes aqui, eu falei do café e eu trago provas. Quando a gente vai fazer café, né, comentei que tem um aumentinho de volume específico, né? E tem mesmo. Isso aqui eu peguei esse gráfico de propriedades de volume específico da água variando com a temperatura, ok? E eu até deixei aqui de forma conveniente a gente ver que para, por exemplo, aqui no comecinho em 0 grama, vamos pegar um aqui bonitinho, deixa eu ver se eu consigo uma reta aqui. Aqui eu tô com valores de 1,01 vezes 10 na menos 3 metro cúbico por quilograma, ok? Então eu estou dizendo que para eu acomodar 1 quilograma, eu vou precisar de basicamente aqui, nessa temperatura de 45 graus, para eu acomodar 1 quilograma, eu vou precisar de um volume de 1,01 vezes 10 na menos 3 metro cúbico, tá? Que é 1 milésimo de metro cúbico. Se eu olhar para esse troço aqui, eu vejo que 1 milésimo de metro cúbico vai ser 1 litro, tá? Então o raciocínio fica mais ok se eu pensar que, olha, com 1,01, ou melhor, com 1 litro de água, eu consigo, para aqui, sei lá, 4 graus, talvez. Para água 4 graus Celsius, eu consigo acomodar 1 kg de água em 1 litro. Conforme eu aumento isso,
e eu vou lá para 90 e vários graus, 99, talvez foi o que eu coloquei aqui. Quando eu vou para 99 graus, eu preciso agora de 1,04 litro para acomodar 1 quilograma de água. Porque o volume específico dele aumentou. O volume daquela mesma massa de 1 quilo aumentou. Ok? Ele deu uma dilatadinha. Tá? Aqui a gente pode ver que ele sai de 1 para 1,04. Então, nesses 100 graus Celsius aqui que ele aumentou uns 4% o seu volume específico. Tá? É esse valor que eu... Qual é a grande relevância? Quando você for fazer café a próxima vez, você vai... O finzinho, o bocadinho de água mais que você joga, talvez você pense, talvez seja 4%. Tá? Se você tiver com uma balança ali do teu lado, tudo bem que a precisão para isso às vezes é mais complicado, mas brinca, ué. Mede aí, vê se faz sentido, vê se mede a massa anterior e depois e vê se... Enfim, faz teus experimentos aí. Ok. Então, isso aqui, aquele gráfico, é para esse estado aqui, ó, basicamente desse estado 1 até próximo do estado 2. Ok? Vamos para, então, encostamos no estado 2. No estado 2, a substância a gente chama ele de líquido saturado. Ok? Nessa condição aqui do estado 2, se eu entregar um pouquinho de calor, ele vai fazer uma bolha, ok? De vapor. Se eu entregar muito calor, ele vai fazer muitas bolhas, ok? Ele vai transformar muito da sua massa de líquido em uma massa de vapor. Quando a gente tem, por exemplo, a nossa chaleira aberta e a gente deixa aquele vapor ir embora, aquilo que a gente fica na panela, na chaleira, é sempre líquido saturado, porque a gente não está guardando todo aquele volume para fazer uma mistura. A gente está deixando ir embora, ok? Mas a gente vê que forma as bolhas. Se a gente estivesse fazendo aquilo ali dentro de um volume fechado, aquela evaporação dentro de volume fechado, a gente passaria a passear aqui, ó, vir para regiões cada vez com mais vapor, ok? Mas o estado 2 aqui é apenas líquido saturado. Então, se eu estou nessa condição e eu entrego calor, ele vai fazer uma bolha. Se eu entrego muito calor, forma muitas bolhas e ele vai começar a evaporar. Se eu estou nessa região e eu tiro o calor da substância, ele diminui a temperatura. Ele esfria. Ele sai da região de saturação. Ok? E volta a ser líquido comprimido. Beleza? Esse ponto 2 é um ponto de transição. Entre o ponto 2 e o ponto 4, que a gente tem aqui, por exemplo, o ponto 3, que está nesse estado, a gente então tem uma mistura de líquido e vapor. Se a gente analisar isso aqui não é uma chaleira qualquer. Isso aqui é uma chaleira fechada. Ele tem essa tampa aqui, ó, solta, como se fosse um êmbolo, né, que permite subindo, aumentando o volume aqui internamente conforme ele tem necessidade, ok? Como a massa dele é fixa, a gente não está acrescentando mais peso, a gente não está mudando a condição atmosférica aqui, a gente não está fazendo nada disso, a atmosfera está constante, o peso disso aqui está constante, a gente pode dizer que a força que está atuando sobre aquela área ali é constante, né? A área dele também não muda. Então, se a força é constante sobre uma área constante, o que a gente tem é uma pressão constante, porque pressão é força sobre área. Ok? Então, aqui, se ele pode expandir, ele expande um pouquinho. Que é o que eu queria falar lá da chaleira, caso a chaleira estivesse totalmente fechada, né? A gente segurasse o vapor para a gente. É o que ele faz aqui. Então, conforme a gente vai entregando o calor do ponto 2 em diante, ele vai formando bolhas, 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 e ele vai aumentando a sua fração de vapor e diminuindo a sua fração de líquido. Ok? É o que a gente tem aqui entre o ponto 2 e o ponto 4. Então, no ponto 3, quando ele recebe calor, ele forma bolhas. No ponto 3, se ele perde calor, se ele perder calor, parte do vapor que está aqui goteja. Ok? Vai virar gota e vai voltar a se integrar à massa de líquido. Ok? Que é o processo de ebulição ou de condensação. Beleza? Aqui tem eu coloquei só por meio que uma curiosidade, a gente vê o quanto o volume específico aumenta nessas fases. Ok?
Aqui a gente não começa de zero. Aqui o volume específico do líquido saturado, tá? Do ponto 2, do título 0, a gente não falou de título ainda, né? Mas desse ponto 2 aqui, com 0% de vapor, 100% de líquido, o volume específico dele é 0,00104 aqui, tá? Que é igual a isso aqui. É o mesmo desse 104 aqui, tá? Muito próximo disso. Então, quando eu tenho líquido saturado, eu ocupo, então, 1,04 litros para acomodar 1 kg de água, ok? Só que eu preciso voltar para metro cúbico, então é como se fosse... É 1,04 milésimo de metro cúbico, ok? Porque agora os valores vão aumentar tanto que não vai mais fazer sentido em litros. Ou talvez, se a gente quiser, a gente pode. Então aqui, ó, seria o estado final, depois que eu evaporei tudo, eu saio então de 1,04 litro, 1,04 litro, não estou confundindo, estou organizado nas unidades. Eu saio aqui de 1,04 litro e vou até 1.600 litros, quase 1.700 litros, ok? Porque esse valor aqui, ó, é 1,06 metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, ok? É só lembrar das caixas d'água de 1 metro cúbico, que você olha para aquele troço e está escrito 1.000 litros. Ok? Então, ó, ele sai de 1 litro para 1.600, 1.700 litros. É coisa pra caramba essa expansão. Ele multiplica aqui, ó, 1.600 vezes o seu volume. É coisa pra caramba. Agora, imagina que a gente tem... Isso traz implicações? Traz, ou se traz. Então, se a gente tem, por exemplo... Eu vou pirar um pouco aqui, tá? Mas vocês vão acompanhar porque é tudo muito legal. Digamos que eu tenho um reservatório aqui. Tá? Sei lá para onde é que isso aqui vai. Isso aqui podia vir por um tubo aqui, fazer um troço, perder um calorzinho e voltar. Tá? Uou. Volta. Isso aqui no caso era meu TCC. Eu tinha um troço aqui que faria o bombeamento do líquido nesse sentido. Ok? Ele iria evaporar. Aqui eu ia injetar calor. É isso? Acho que é isso. Aqui eu ia injetar calor. E ele iria evaporar. Só que, pensa. A evaporação acontecendo num tubo fechado, a gente tem que vazão mássica é ρVA. Eu tenho que a vazão mássica num ponto vai ser igual a vazão mássica no outro, porque eu tenho que garantir a conservação da massa. Toda massa que entra vai ser igual a toda massa que sai em regime permanente, né? Então eu tenho isso aqui, vazões mássicas iguais a vazão mássica. Então vazão mássica é o que? É ρ, velocidade, área, para quem? Do líquido, e ρ do vapor, velocidade do vapor vezes a área. Digamos que a área é a mesma, tá? A área de seção transversal é a mesma, eu fico então com essa relação. Só que a gente está trabalhando aqui com volume específico, né? Então, eu vou trazer aqui, ó, vou lembrar que a densidade é o inverso do volume específico, ou a massa específica é o inverso do volume específico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que a velocidade do líquido dividido pelo volume específico do líquido é igual à velocidade do vapor dividido pelo volume específico do vapor. Ótimo, bem feliz. Daí eu tenho lá o meu líquido passando bonitinho aqui de boa, ele está passeandinho aqui, voltou, ele perdeu o calor aqui. O calor que ele ganhou aqui, ele perdeu aqui, ele tem que voltar lá bonitinho. Então, eu tenho que a velocidade do vapor vai ser o quê? Ele vai ser algo
Não é esse V. Eu tenho que a velocidade do vapor vai ser igual à velocidade do líquido vezes o volume específico do vapor dividido pelo volume específico do líquido. Aqui eu tenho que sei lá quanto aqui vai ser a minha velocidade do líquido. Isso aqui eu tenho 1.000. 1.000 não. 1.600. É 1,6. E esse aqui é... Não vou colocar 1.600 mesmo, porque tanto faz. 1.600 para 1. 1.600 para 1,04. Então, assim, quando eu faço a evaporação completa, eu aumento o volume específico em 1.600 vezes. Só que o que vai acontecer com a velocidade? Entende? Se eu estou evaporando o fluido numa seção transversal constante, então a velocidade talvez aumentaria muito. Talvez aumentaria tanto que ele se tornasse um escoamento sônico. E daí ele fica blocado, daí ele fica limitado ao quê? À velocidade do som. Então, em alguns tubos de calor, que é um exemplo disso aqui, isso aqui é um tubo de calor em loop, em alguns tubos de calor, um dos limites a ser estudado, ver se o tubo de calor vai funcionar direito, é se ele atinge esse tal do limite sônico, ok? Daí tem um monte de correlação lá para fazer, mas que vai mais ou menos nessa ideia, sabe? Quanto de calor você está colocando, quanto de vapor você vai evaporar, e quanto do líquido você vai evaporar, né, para vapor, qual vai ser a velocidade que vai ficar, e tem essas loucuras todas, entende? Que é super legal, mas é uma complicação que traz pra gente, ok? Se a gente parar para pensar em panela de pressão também, daí eu estudo isso aqui e tenho o quê? Tenho certeza que eu tenho medo de panela de pressão, né? Eu vou continuar tendo, porque a aguinha que eu botei ali no meu frango, ela vai aumentar em 1.600 vezes, 1.700 vezes quase. Absurdo. Então vai explodir na minha cara com 1.700 vezes o volume que ele tinha inicialmente? Não para mim. Então eu continuo tendo medo. Ok? Espero não ter viajado muito. Eu só trouxe uma aplicaçãozinha da uma complicação que a gente tem do aumento do volume específico de um corpo, de um sistema que evapora. E evapora aqui, condensa aqui e volta a ser líquido, ok? Sai. E outra coisa, a gente já consegue ter o sentimento, talvez, de que se a gente aumenta o volume, se a gente aumenta a velocidade, a gente também vai aumentar o atrito que acontece dentro, né? A perda de carga. Mas daí você pode pensar, mas poxa vida, o volume específico a densidade do vapor é tão baixinha, ele não vai causar tanto atrito. Pois é, mas faz ele aumentar em 1.700 vezes a velocidade dele, o que acontece? Né? Então é tenso. Pode ser tenso. Chegando aqui, pessoal, no estado 4, a gente tem daí agora o estado de vapor saturado. Tá? Até antes do estado 4, a gente tem uma mistura de vapor e líquidos. A gente chama de mistura saturada. Tá? Melhor forma de chamar. Aqui no estado 4, daí a gente pode chamar de vapor saturado, e se ainda a gente quiser ser explícito que ele está exatamente no ponto 4, a gente ainda pode chamar de vapor saturado seco, porque daí a gente está informando que não tem gotícula de água ali, tá? Não tem mais fase líquida, é vapor saturado seco, tá? Porque daí não tem líquido. Se a gente está então no estado 4 com a substância, se essa substância receber calor, ela vai aumentar de temperatura e vai para uma região de vapor superaquecido, ok? Que é uma outra condição. Se do estado 4 ele perder calor, daí ele vai formar uma gotinha, tá? Se ele perder muito calor, ele vai formar muita gota, tá? E ele vai retornando daí para mistura bifásica, ok? Para mistura saturada. Acho que é isso. Esse ponto aqui é um ponto de bastante importância, sabe? Por exemplo, quando a gente vai modelar caldeira para a indústria alimentícia, por exemplo, né? Que eles querem vapor de processo, eles querem, por exemplo,
passar esse vapor em volta de uma panela de pressão para ferver alguma coisa lá. Eles vão querer que a gente envie para eles, se nós somos os fornecedores do vapor, né? O projetista da caldeira, a gente tem que enviar para eles vapor saturado seco no estado 4, ok? Porque essa condição, quando a substância encosta numa superfície fria, ele condensa, né? Ele forma gota, né? E volta para a fase líquida. E isso é algo muito rápido, tanto é que acontece em temperatura constante, sabe? Então, enquanto você conseguir dar conta de retirar calor, você está condensando aquele vapor, certo? E ele está entregando calor, numa quantidade bem grande. Ele tem condições, né? Se, por exemplo, uma pequena massa, se a gente considerar uma pequena massa que entra e consegue condensar completamente, né? Aquela pequena massa entrega toda essa quantidade de energia, tá? Aqui a gente não tem diretamente um gráfico com energia, mas mais para frente a gente vai ter. Então ele entrega todo o calor latente de vaporização, tá? Da água. E é isso. Se a gente, daí assim, eu não tô falando que sempre que a gente chegar aqui e encostar, a gente vai cair direto para lá. Não, eu tô falando que a gente tá acompanhando uma pequena massa, ele vai lá e entrega. Então, para cada massa condensada, tá? Para cada massa que foi completamente condensada, a gente volta do 4 para o 2, bem ligeiro, tá? Agora, se a gente tem um certo escoamento, alguma coisa assim, daí a gente tem estados intermediários, tá? Então, por exemplo, aqui que eu tenho um volume, isso faz mais sentido de falar para volume fechado. Se eu tenho um volume fechado e eu perco um bocado de calor, ele não vai condensar direto para o 2, não vai. Ele vai ficar num ponto intermediário, a mistura fechada vai ficar numa fração intermediária, porque vai ter um pouco de líquido e um pouco de vapor, ok? É diferente do que eu estou querendo falar de sistema aberto, que eu falei lá da panela de pressão, que o vapor vai passar em volta e vai condensar e ir embora. Cada massinha de vapor que condensa completamente, ela entrega tudo isso, mas é uma massinha pequena. Eu não estou falando de toda uma massa num volume fechado, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espero não ter confundido. Se eu confundir, avisa, que eu tento esclarecer. Mas eu achei que tá ok. Mas não sou eu que tenho que achar. Estado 5, qualquer coisa depois do estado 4 já vai ser o vapor superaquecido, ok? Aqui no caso ele está jogando arbitrariamente 300 graus, tá? Mas pode ser 101 graus, já é vapor superaquecido, ok? Se a gente tiver uma atmosfera. Então, nesse caso, quando ele recebe calor, ele esquenta. Ele aumenta a temperatura. Quando ele perde calor, ele esfria. Ele diminui a temperatura, ok? Até que alguma outra coisa aconteça, ele tem que esfriar, até chegar no ponto 4. Chegou no ponto 4, se ele perder calor, daí ele condensa, ok? Qual que é a importância desse ponto 5 aqui na nossa termodinâmica, né? Mais para frente. Esse ponto superaquecido a gente pode considerar como, por exemplo, só que em alta pressão, né? Como uma entrada de turbina. Tá? A turbina ela não lida bem com duas fases, então ela precisa lidar o máximo possível só com vapor seco, né? O vapor superaquecido no caso. Se a gente chegar num caso de vapor saturado numa turbina, ela até aguenta um pouquinho, sabe? Ela até aguenta algumas gotículas de vapor batendo, só que como o escoamento está muito rápido, se a gente tiver muitas gotículas de água batendo nessa pá de turbina, ela vai se degradar com o tempo, sabe? É como se a gente estivesse fazendo quase uma abrasão similar à abrasão com areia, né? Tem lá a sua similaridade? Tem diferença? Tem também, porque a areia, quando bate, é uma partícula sólida batendo. Aqui é uma partícula líquida, né? Uma gota, só que devido à velocidade, por aí vai, é similar à ideia, ok? Então, para a entrada de turbina, o vapor precisa ser superaquecido, beleza? Questão de temperatura de saturação.
Então aqui eu vou trazer primeiro esse gráfico, que eu acho que ele pode ter uma didática um pouco melhor, talvez, para a gente ver um passo. Tá? Depois eu volto e falo de todo esse rabisco. Até agora a gente estava trabalhando com essa curva aqui, ó, de 0,1 megapascal, que é 100 kilopascal, que é perto aí dos 101 kilopascal da atmosfera que a gente estava trabalhando. Conforme a gente aumenta a temperatura, conforme a gente aumenta a pressão, a gente vai fazer a evaporação num patamar de temperatura maior. Aqui, ó, talvez aqui perto de 100 graus, no gráfico que não está marcado, né? Aqui foi para 1 megapascal, talvez seja 180 graus, eu acho, não tenho certeza. Ok? E por aí vai. Por quê? Daí agora eu volto. Aqui, ó. Se aumentarmos a pressão de uma porção de água, além de 101 kPa, teremos que aumentar a sua temperatura além dos 100 graus para que comece a ebulição. Ok? Daí aqui, ó. Podemos imaginar que quanto maior for a pressão, maior será a força empurrando as moléculas para ficarem próximas como um líquido, para ficarem próximas umas das outras, ok? Para que elas tenham energia suficiente para vencer essa força extra e evaporar, elas precisam de mais calor e mais temperatura, ok? Então vamos imaginar, a ideia, eu gosto de imaginar moléculazinhas mesmo, tá? Tô lá com as minhas moléculazinhas no meu recipientezinho líquido, tô lá com as minhas moléculazinhas. Quando uma moléculazinha consegue escapulir, ela consegue absorver energia e pular para fora desse sistema, mudar de fase, ela vira vapor. Ok? Digamos que a 100 graus Celsius a gente consiga fazer isso quando está em uma atmosfera. Ok? Mas se a gente aumenta essa pressão, digamos, para 10 atmosfera, ok? Essa pressão já não vai ser 100 graus. Se eu não me engano, é 180. Eu acho que seja, o valor não é importante, mas digamos que seja 180 graus. Agora a gente aumentou a pressão para 10 atmosfera. Vou tentar ser didático aqui, tá? Essas partículazinhas agora elas estão mais apertadas, então elas estão muito mais próximas umas das outras, ok? Porque a gente aumentou a pressão delas. E agora elas precisam esquentar, elas precisam absorver muito mais energia. Na verdade, não. Elas precisam atingir uma temperatura maior para ter um grau de agitação maior, para que elas consigam se afastar suficiente para pular fora. Pular fora, sem não crescer. Pular fora. Ok? Essa é a ideia. Então, eu não consigo imaginar em outra coisa. Eu penso nisso e na minha cabeça funciona. Eu espero que na cabeça de vocês tenha funcionado também. A ideia é essa. A gente pode dizer que a molécula é uma bolinha de isopor que a gente vai apertar? Talvez. Né? Mas é qualquer coisa assim. Imagina esses elementozinhos, essas entidadezinhas de moléculazinha e a gente vai apertando elas, causando força nelas, né? Causando um aumento de pressão nelas, e elas vão ficar mais próximas a princípio, né? Para conseguir pular e mudar de fase, elas precisam de um grau de agitação maior para vencer essa força externa extra que surgiu. Eu estou convencido, eu gostei da explicação. Qualquer coisa, vocês perguntem. Então é isso que eu quero dizer aqui, ó. Quanto maior for a pressão, maior será a força empurrando as moléculas para ficarem próximas umas das outras, como em um líquido. Para que elas tenham energia suficiente para vencer essa força extra e virar vapor, elas precisam de mais calor e maior temperatura. Porque não dá para esquecer que o aumento, a temperatura é um sinônimo, é um indicativo do grau de agitação das moléculas. Ok? Olha que bonitinho. Não preciso nem adivinhar agora aqui, ó. Dá para ver qual é a temperatura aqui, ó. 180 graus. Ele vai dar algo aí, sei lá quanto. 180. Vamos ver se isso vira uma curva.
Virou, tá? E vai longe. Ó, vai talvez lá pro fim. Vai aí, ó, pra perto de... Deu 1000 kPa. Então, para 1000 kPa é 1 megapascal. Então, em 1 megapascal, a água vai evaporar em 180 graus. Mesmo. Ok? Isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer aqui. O inverso acontece. Eu estou falando de aumento de pressão, né? Então, até agora eu estou falando de pressões que são maiores do que 100 kPa. Né? O que acontece se a pressão for menor do que 100 kPa? Se a pressão for menor do que 100 kPa, a gente vai evaporar numa temperatura menor, ok? Abaixo dos 100 graus Celsius. Por quê? Agora tem menos força segurando as moléculas juntas. Para ela escapulir por lá fora, ela precisa de menos agitação. Então, menos energia já dá conta dela pular desse sistema e virar vapor, ok? Então, aí temperaturas, a gente consegue daí evaporar aí a temperaturas bem baixas se a gente abaixar suficientemente a temperatura, ok? Ó, aqui, ó, sei lá qual é a metade dessa escala. Ficou bom. Aí, ó, em 50 kPa, mais ou menos, a gente está ali ainda em 80 graus, né? Se a gente quer baixar aí para 20 graus, olha só a queda brusca que a gente tem que ter. Né? A gente tem que chegar em alguns poucos quilopascal. Bem poucos. Ok? Isso aí. Aqui, eu peguei este... Ó, vocês podem ver que o gráfico é o mesmo. O dado é o mesmo. Tá? Eu só estou pegando... Eu inverti as escalas. Então, em vez de ter pressão e temperatura, eu tenho temperatura e pressão. O que eu quero dizer com isso? A ideia muda um pouquinho, tá? Mas é similar. Aqui o raciocínio muda um pouco. Aqui a gente pergunta o que você quer. Aqui eu quero... Aqui eu estou impondo 700 kPa. Qual é a temperatura que eu vou evaporar? Sei lá, ali perto de 160. Aqui é o contrário. Eu estou impondo que eu quero evaporar em 120 graus. Qual é a temperatura, a pressão que eu tenho que chegar? Ali ao redor de 200 kPa. Ok? É só isso. Então, a pressão de saturação... Eu queria dizer aqui, ó, pressão de saturação e temperatura de saturação, elas são propriedades dependentes umas das outras, ok? Porque, ó, para cada uma que eu escolho, eu quero essa aqui, então essa aqui já tem o seu equivalente ali, ok? Elas são amarradas, temperatura e pressão de saturação são amarradas. Então, se a gente... Ó, é bem isso aqui, ó. Então, dizer que a gente tem água em ebulição a 100 graus Celsius ou que temos água em ebulição em 101,325 kPa é a mesma coisa. Porque eu sei que em 101,325 kPa a água vai ferver a 100 graus Celsius. É uma coisa amarrada à outra. Então, a gente fala que para definir um estado termodinâmico a gente precisa dar duas propriedades independentes, né? Essa aqui não são duas propriedades. Você fala, eu tenho água evaporando a 100 graus e 101 kPa. Ótimo, tô ferrado igual. A única coisa que eu posso dizer é, eu tô em algum ponto dessa curva amarela aqui que eu fiz. Em qualquer lugar ali eu tô. Não sei definir onde, tá? Para eu conseguir definir onde, nesse caso eu tenho que dar ou um volume específico. Eu tô em 100 graus Celsius e X volume específico, ou estou a 100 graus Celsius com 50% de vapor, 50% de líquido, tá? 50-50. Daí eu consigo definir alguma coisa, ok? Agora, se eu só falo, estou em 100 graus Celsius evaporando, estou em qualquer lugar aqui, qualquer lugar, ok? Não ajuda. É o que eu falei agora aqui. Então, dá algum dado extra, tá? Alguma informação extra, independente, alguma informação independente. Eu tenho temperatura e volume específico, eu tenho uma temperatura e uma fração de vapor, ok?
isso aqui que ele está derramando não é um fluido refrigerante qualquer, não é um líquidozinho qualquer, tá? É um fluido refrigerante que é o R134A, que ele tem uma temperatura, deixa eu ver se eu anotei, não anotei, por incrível que pareça eu botei em Fahrenheit aqui, eu não sei porquê. Era para chegar em 14 Fahrenheit aqui, que eu acho que dá menos 26 graus Celsius, alguma coisa assim, tá? Não lembro. No experimentozinho dele aqui chegou em menos 11, mas a gente não vai discutir o aparato experimental dele, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, esse fluido tem, na pressão atmosférica de 101 kPa, a temperatura de saturação dele é menos 24, menos 26 graus Celsius, tá? Então, a gente sabe que se esse negocinho tem uma temperatura de saturação mais baixa do que a temperatura ambiente e ele está aberto para a atmosfera, o que vai acontecer? Conforme o ambiente que está mais quente vai cedendo calor para ele, vai dando calor para ele, ele vai evaporar. Ele vai evaporar bem ligeiro, tá? Porque as moléculas dele são agitadas demais para ficar na fase de líquido numa pressão que para ele é muito baixa, ok? Então ele vai pular fora, essas moléculas vão pular fora, e quando elas pulam fora, elas têm que absorver energia do líquido. Então o líquido que fica esfria pra caramba, ok? O líquido que fica esfria. O vapor que foi embora, tá? Então o vapor a princípio é para ir embora. Daí, conforme esse vapor vai escapando, ele vai roubando o calor da substância, roubando calor, até que ele vai chegar numa temperatura em que ele não baixa mais a temperatura. Ele não baixa mais a temperatura naquela pressão, ok? Daí ele vai evaporar apenas conforme ele receber calor. Se ele ficar aqui desamparado aqui, ele vai evaporar, porque ele está num sistema aberto ali, com vidrinho bem sem isolamento, protegendo ele da temperatura ambiente, ok? Mas se a gente conseguir isolar um pouquinho, ele vai parar de evaporar, ele vai evaporar bem pouquinho, tá? Ele vai evaporar só conforme ele receber calor. É diferente do que ele estar a uma temperatura acima da saturação dele na pressão de saturação, ok? Se ele está acima da temperatura de saturação na pressão de saturação, as moléculas estão muito agitadas, elas vão pular fora do líquido e vão roubar calor, e esse fluido vai baixar de temperatura até chegar na sua temperatura de saturação, ok? Chegou na temperatura de saturação, daí ele dá uma acalmada. Então, que nem nesse caso aqui, ó, o livro traz esse exemplo de uma câmera de teste que tem como objetivo ficar a menos 196 graus Celsius. O que é feito? É colocado nitrogênio líquido aberto para a atmosfera. Na pressão atmosférica, o nitrogênio ele vai evaporar a menos 196. Então, se ele estiver numa temperatura acima do que 196, ele vai evaporar, vai roubar calor desse líquido até que o líquido chegue em 196. Negativo. Menos 196, ok? Depois disso, ele vai evaporar somente conforme o calor invadir. Deixa eu pegar aqui um trocinho. Ele vai evaporar somente conforme o calor invade. Se o calor não invade, sempre vai invadir um pouquinho, né? Mas se pouco calor invade, ele vai evaporar daí só um tiquinho, ok? Por que é interessante isolar esse negócio? Porque nitrogênio líquido é um troço complexo de fazer, é um troço complicado de fazer e custoso, tem um custo, é um processo custoso. Então, quanto melhor for o seu isolamento, menos nitrogênio líquido a gente perde nesse experimento, ok? E mais econômico fica o nosso processo, ok? Aqui, ó, ele traz um outro exemplo, vocês podem ler isso aí no livro também, que ele chama de resfriamento a vácuo, ok? Então ele faz o quê? Ele pega algumas, por exemplo, alface, que tem uma área muito grande em comparação ao seu volume, né? O volume dele é pequeno, o volume de uma folha de alface, mas a área dele é muito grande, ele tem área dos dois lados ali, os dois lados da folha, né? Então
Tem uma grande área para um volume pequeno. Então, ele tem uma grande área de troca térmica. Ok? Então, o que é feito? O que pode ser feito, né? Colocar esse alface, o que quer que seja, que tenha que ser resfriado, numa câmara, baixar a pressão. Então, aqui, ó, baixando a pressão, até que ele chegue aqui, ó, ele começa de 25 graus Celsius 100 kPa. Ele vai baixando a pressão, baixa a pressão, sem sair dos 25 graus, que está cortadinho ali, mas é 25, ok? Chegou numa certa pressão, que é aqui perto dos 3,17 kPa, que seria a temperatura, a pressão de saturação para que a temperatura seja de 25 graus. Chegou nisso, conforme ele baixa a pressão, digamos que ele baixou a pressão mais um tiquinho, daqui para cá. Daqui para cá agora, se antes aqui era 25, aqui agora ele vai fazer o quê? A água que está contida aqui vai escapulir, vai ficar pulando, vai escapar para fora do sistema, a água líquida, e vai roubar calor até que a temperatura baixe um pouquinho, tá? A temperatura baixou mais um pouquinho, então ele veio para cá, ele estabiliza nesse ponto. Baixa ainda mais a pressão. Então eu vou baixar a pressão, na verdade seria para cá, né? Baixei a pressão. Baixar a pressão é ligeiro. Baixei a pressão. Agora ele está numa temperatura de saturação maior do que aquele que ele gostaria. As partículazinhas vão pular fora. E conforme elas pulam fora, elas vão roubando calor e vão aumentando e vão diminuindo a temperatura. Ok? Daí você vai fazendo esse processinho até que a gente consiga chegar aí, ó, numa temperatura que dá para ser 0 grau. Se a gente conseguir baixar aqui, ó, até 0,61 kPa, é uma pressão bem baixa. Tá? É baixo, não é absurdamente baixo, mas é baixo. Ok? Se a gente pensar num grande sistema, é baixo. Ok? Na mesma ideia que a gente tinha lá do R134A. Se a gente baixa a pressão até o ponto em que as moléculas estão agitadas demais para conseguir ficar no estado de líquido com aquela pressão tão baixa em cima delas, elas pulam fora, roubam o calor do ambiente que elas estavam para poder evaporar, evapora, vai embora, e a massa que fica de substância vai ficar mais fria. Ok? Se não tiver óbvio, daí a leitura. Tá? Na verdade, a leitura tem que acontecer de qualquer forma, né? Mas a leitura vai ajudar em vocês montarem na cabeça esses modelos, ok? Pensar em moléculazinha para lá e para cá e por aí vai, ok? Aqui, ó, ele fala de uma... Eu acho que ele está falando aqui de uma um congelamento a vácuo, ok? Um congelamento. Ele até fala que, ó, em 1775 o gelo foi fabricado pela evacuação do espaço ocupado pelo ar em um tanque de água. Então, baixou a pressão aqui, baixou bastante a pressão, até que a temperatura do sistema foi ficando cada vez mais baixa, porque as moléculas de água iam caindo fora, né? Elas iam caindo fora fazendo o quê? Roubando o calor da massa de líquido que fica. E como a bomba de vácuo está ligada, essas moléculas de água vão ser sugadas para fora, né? Então, conforme vai baixando a pressão, a temperatura vai baixando porque vai ocorrendo a evaporação da água, tá? E a água que fica vai ficando cada vez mais fria, até que surge um gelinho ali, ok? Se aquela massa de água baixar de temperatura abaixo de 0 grau, ela congela. Falei pra caramba, vou falar mais um bocadinho. Tá? Diagramas de propriedade aqui, ó. Vamos por partes. Aqui eu falei que eu voltaria e falaria, né? Então aqui, ó, a gente tá pressão atmosférica aqui, 0,1 megapascal. Digamos que a gente, deixa eu ver se eu tenho... Como é que eu posso fazer isso? Eu vou lá e aumento. Eu tinha o meu pistão, eu coloco mais pressão. Tá? Não olha para isso aqui, porque isso aqui é para abaixamento. Mas digamos que eu vou colocando mais pesos desse aí até que eu vou aumentando a pressão patamar em patamar.
ok? Vou aumentando os patamares de pressão. E eu faço o experimento de quê? De ir aumentando, de ir fornecendo calor. Vou dando calor. Então, digamos que estava aqui bonitinho em uma atmosfera, vou dando calor, ele vai aumentando de temperatura, depois ele evapora completamente, daí ele vira vapor superaquecido, isso dentro de um volume fechado, tá? Vira vapor superaquecido. Vou lá, boto mais uns pesos, boto 10 vezes o peso que tinha anteriormente. Então agora ele foi para 1 megapascal na mesma área. Mesma coisa, eu vou fornecendo calor, eu tenho que fornecer mais calor para que ele chegue numa temperatura mais alta. Ó, uma temperatura mais alta que a anterior, tá? ΔT. Eu preciso chegar a um estado de temperatura maior para que agora ele consiga evaporar com toda aquela força na cabeça dele, 10 vezes mais força que tinha na moléculazinha, tá? Mais pressão. Evapora, superaquece. Mesma coisa com o outro, ó. Patamar de pressão ainda, de temperatura ainda maior, por aí vai, tá? E o que a gente vê? Que algumas coisas a gente pode observar daqui, tá? O livro chamou atenção em algumas. Eu não teria chamado elas porque eu olhava para isso aqui e pensava, natural? É óbvio, natural. Isso aqui, ó, da natureza, né? Mas não é natural. Isso aqui não é óbvio. Até porque a gente nunca brincou com esse experimento ao vivo, assim, na mão, né? E a gente fazendo. Vamos lá. O que eu ressaltaria? Eu vou até pegar outro ponto aqui qualquer, tá? Eu ressaltaria isso aqui, ó. Digamos que nessa baita pressão aqui, ó, 22 megapascal, baitão pressão. E essa pressão aqui, ó, que é de 15 megapascal, eu aumentei, digamos que a gente aumentou de 15 para 22 megapascal. É um aumento significativo de pressão. Já são pressões muito altas. E o que a gente vê é que ele teve uma variaçãozinha muito pequena aqui de volume específico, tá? Que é o que eu botei nessa linha aqui, nessas linhas verdes, ok? Então a gente aumenta, nesse caso aqui, ó, aumentei de 0,1 megapascal para 1 megapascal, eu aumentei 10 vezes a pressão e ele aumentou esse titico aqui só, de volume específico, tá? Muito pouquinho. Então, nesse caso aqui, a água líquida, tá? A água subresfriada, ela tem quase um comportamento incompressível. Ok? É quase incompressível. Tanto é, qual a aplicação prática boa disso aqui? Fazer teste de vazamento. Então, se a gente quer, por exemplo, testar se uma caldeira ou se um tanque de pressão está vazando, se a gente fizer isso com ar e a caldeira não aguentar explodir, meu Deus, vai ser um pipoco grande, né? Porque o ar é muito compressível. Então a gente vai ter colocado uma massa gigante de ar lá dentro, quando a pressão liberar, né? Quando o material romper e a pressão liberar, ele vai jogar aquele ar para fora de forma explosiva. É muita força armazenada ali dentro. Agora, se a gente fizer o mesmo teste com água, quando o material falhar, ele dá uma vazadinha, pronto, baixou a pressão. Baixou a pressão. Tá? Porque ele é quase incompressível. Então, a força que a gente aplicar, a gente consegue meio que transmitir, sabe, no fluido com baixa compressibilidade. Ok? Então, é interessante. A água, se a gente fizer esse teste de vazamento com água, ela não vai explodir. Ok? Vazou, baixou a pressão. Um pouquinho, vazou um bocadinho, baixou a pressão. Ok? É uma aplicação útil daquilo ali. Coisas que o livro ressalta. Então, essa aqui do volume específico varia pouco para o líquido subresfriado com o aumento da pressão. Eu deixei na corzinha ali igual. A outra marronzinha aqui, ó, volume específico do líquido saturado vai aumentando com o aumento da pressão. Então, é isso aqui que eu estou mostrando. Ó, o marronzinho aqui, 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 aqui e por aí vai. Tá, aqui também, tá? Esses diversos pontos aqui, ó, de vapor saturado, de líquido saturado, eles têm volumes específicos maiores.
né? Se a gente comparar esse aqui, que é o mais baixa pressão, com ali a penúltima ali, alta pressão, ele modifica, ele aumenta um pouco o volume específico dele, ok? Qual a grande importância disso? Mais ou menos, já vemos. A gente precisa do próximo. O volume específico do vapor saturado, ele diminui com o aumento da pressão. Então, aqui é o contrário, ó. O vapor saturado seco, ele diminui o volume específico. A conclusão que a região bifásica fica cada vez menor com o aumento da pressão, até que ela desaparece no ponto crítico. Então, ó, essa grande linha aqui, ó, olha que gigante, essa é uma baita linha aqui, ó, uma baita região bifásica, com pressão bem baixa. Pressão atmosférica já reduz, 10 vezes a atmosfera reduz, 80 vezes a atmosfera reduz, e por aí vai. Chega um ponto em que ela fica tão reduzida que ela desaparece, ela vira um ponto. Ela não existe mais região bifásica. Não existe, tá? Isso aqui é um ponto que eu acho muito louco. É o tal do ponto crítico, né? É um ponto onde a gente não consegue ver uma distinção entre a fase líquido e vapor, ok? Eventualmente ele vai ter cara de líquido, eventualmente ele vai ter cara de vapor, mas não dá para dizer que a partir daqui ele virou uma fase ou outra. Não tem essa distinção de fases, não acontece. Ok? Não acontece. O que eu imagino disso? Eu imagino como se eu pegasse um vapor e aumentasse tanto a pressão dele, só que numa temperatura também tão alta, que ele meio que ele vai se desconfigurar como vapor e vai ficar com uma cara mista, assim, sabe? É o que eu imagino do ponto crítico. Ok? É um troço estranho. Nomes. Daí eu nem sabia disso, tá? Fui saber agora que eu li o livro. Quando a gente está em regiões de temperatura menor do que a do ponto crítico, eles chamam de líquido supercrítico, talvez, ou líquido em estado crítico, ou supercrítico se estiver acima da pressão crítica. Se a temperatura estiver acima do ponto crítico, daí eles vão chamar de vapor supercrítico, ok? Aplicações existem. Não sei muito bem, tá? Mas eu sei que existem. O que eu sei muito por cima é algumas extrações que são feitas, isso é coisa da engenharia química, tá? Existem algumas extrações feitas com, por exemplo, alguma substância supercrítica. Então eles pegam, por exemplo, CO2, aumenta a pressão dele até ele ficar supercrítico. A pressão supercrítica do CO2 não é tão absurda. Não lembro, mas não é tão absurda. Eu não lembro se eu pus tabela disso. Não pus. Deve ter aí no livro de vocês. O que fazem? Pega esse fluido supercrítico, que tem cara de líquido e tem cara de vapor e não tem cara de nada ao mesmo tempo, e passa, por exemplo, por alguma erva, um alecrim, por exemplo, ou uma lavanda, alguma coisa que se queira extrair algum óleo essencial, tá? Então, se esse óleo essencial for solúvel nesse fluido bizarro supercrítico de CO2, eles conseguem, então, extrair esse óleo, né, essa substância de interesse, consegue fazer a extração desse óleo, leva esse fluido misturado desse óleo para um outro lugar e faz o quê? Abaixa a pressão. Quando abaixar a pressão, o vapor, esse fluido supercrítico, vai voltar a virar vapor. Né? Ele vai voltar a virar gás de CO2. E daí você simplesmente, deixa o CO2 embora e você fica ali com a sua substância extraída, bonitinha, do jeito, né? De forma bacana ali, os problemas, as vantagens, as desvantagens que isso existe. Mas eu sei que existem algumas aplicações de extração, tá, de substâncias. O resto é refrigeração, que eu sei. Tem como fazer a refrigeração com CO2 supercrítico também. Ok? Vamos lá. Voltando aqui ao nosso básico. Vocês me avisem, tá? Eu comentei com vocês, né? A minha termodinâmica está em construção, né?
Eu preciso que vocês me deem um retorno desse tipo de viagem que eu faço, tá? Se ele contribui ou não contribui, se ele pira demais, se ele viaja demais, tipo isso aqui, tipo essa aí, da extração supercrítica com CO2, tá? Preciso que vocês me deem retorno se isso contribui ou não, ok? Só ressaltando aqui, né, deixando algumas coisas claras, então, depois, ó que bonitinho, a gente tem esse troço aqui, a gente pode ligar os pontos. A gente pode ligar os pontos e a gente fica, então, com um sino. Sei lá como é que dá para chamar isso, eu chamo de sino da termodinâmica às vezes. Tá? Com essa curva aqui, ó, bem característica, tá? Tem substância que a perninha vem para cá, tem substância que a perninha vem para cá, tá? E tem substância louca aí para tudo, ok? Não sei se é exatamente para volume específico, mas para outras propriedades, talvez. E isso traz implicações. Mas o que a gente tem? A gente tem uma bela linha aqui, ó, de líquido saturado. Então, agora, para qualquer temperatura que a gente tem aqui, ó, a gente pode analisar, né, as diferentes temperaturas e os diversos volumes específicos desse líquido saturado. Então, a gente sabe que para cada temperatura aqui, a gente tem como se fossem infinitas linhas aqui, tá? De pressão aqui, ó, de saturação, que a gente pode escolher qualquer uma, ok? Aqui tem trocentas linhas escondidas ali dentro, ok? E o que mais? Aqui a gente tem a linha de vapor saturado, tá? Bonitinha a linha de vapor saturado. Então a gente sabe que o quê? Que dentro dessa região com essa cor mais ou menos aqui, que eu tentei deixar a misturinha das cores, dentro dessa região aqui misturada, a gente tem uma mistura de líquido e vapor. Ok? É isso. À esquerda dessa região, a gente tem os líquidos comprimidos ou os líquidos subresfriados. Ok? E à direita dessa região, a gente então tem a região de vapor superaquecido. Ok? Esse nome eu acho ótimo. Esse nome eu não troco por nada. Esse é ótimo. O comprimido eu prefiro o subresfriado. Questão de gosto. Tá? É isso aí. Isso aqui é o gráfico de temperatura por volume específico. A gente pode ter o gráfico de pressão por volume específico. Eles têm uma cara similar, né? Mas o que muda especificamente? Aqui a gente vê, ó, que no gráfico de temperatura volume específico, as linhas de vapor, as linhas de pressão, elas têm esse comportamento aqui, ó, esquento, evaporo, superaqueço. Essa é uma linha de pressão constante. Uma outra linha de pressão constante. Aqueço, evaporo, superaqueço. Tá? Tem esse comportamento. Eu vou usar esse slide aqui para explicar essa questão. Aqui, para a gente fazer esse processo, a gente precisa usar um pouco mais a imaginação. Tá? Aqui agora a gente vai variar pressão. Tá? E medir o seu volume específico. Então, digamos que eu comece, ó, a linha de temperatura constante, ela é essa aqui. A gente vai ver como que esse negócio funciona, ok? A gente tem esse sistema onde eu permito a transferência de calor, tá? Com da substância com o meio, e a gente vai gradualmente tirando fora um pezinho ou outro, tá? Então, digamos que eu estou aqui numa certa região, num certo ponto de pressão, com certo volume específico, eu tenho um líquido comprimido e eu vou baixando a pressão, tá? O volume específico disso vai aumentando um pouquinho, aumenta um bocadinho, né? A gente já viu que a variação da pressão aumenta um pouquinho, a variação de muita pressão aumenta um pouquinho o volume específico, né? Aumenta um titico aqui. E até que a gente chega na pressão de saturação.
Tá? Se a gente chega na pressão de saturação e continua e mantém um fornecimento de calor, a gente vai fazer toda a evaporação dessa substância em temperatura constante e em pressão constante, que é como, né, temperatura e pressão de saturação são coisas relacionadas, né? Então, são atreladas umas às outras. Daí agora, imagina que eu tenho esse reservatório, eu vou fazer o espelho dele aqui, tá? O futuro dele. Com o pistão aqui em cima, tá? Agora, eu tenho aqui só vapor saturado, tá? Se ele perder um pouquinho de calor, ele sai daqui desse ponto e vai para cá, condensa um pouco, tá? Não sendo o caso, se eu continuar forçando uma diminuição de pressão, digamos que eu pego isso aqui, olha só que bonitinho, digamos que eu pego isso aqui e forço ainda mais um aumento de volume específico aqui, ó, daqui, digamos, daqui para frente, tá? Forço esse aumento de volume específico. Se eu tenho uma mesma massa de vapor agora num volume menor, num volume maior, a pressão cai, certo? A pressão vai cair. E esse vapor que era saturado, ele tinha um certo grau de agitação que ele estava de boa sendo vapor naquela pressão. Se eu diminuo ainda mais a pressão, agora aquele vapor tem ainda mais espaço para se debater lá, para se chacoalhar, ficando ainda mais distante da condição de líquido. Então, o que ele faz? Ele sai dessa região de saturação e vem para a região de superaquecimento. Eu fiz um aqui, tá errado. Ele vem para a região aqui, ó, de superaquecimento. Daí agora ele tá com a mesma temperatura, porque a gente permite que ele troque calor com o meio do jeito que ele quiser, tá? Mas agora ele, conforme a gente vai abaixando a pressão e aumentando o volume específico, ele vai ficando cada vez mais distante da proximidade que ele precisa para ser um líquido. Isso quer dizer o quê? Ele vai ficando cada vez mais superaquecido. Ok? Tem que fazer esses raciocínios. Tem que pensar na moléculazinha, tá? É trivial, é fácil, não sei o quê? Não. Eu estava explicando aqui, meu Deus, eu fui lá, peguei o livrinho, olhei, qual é o negócio aqui, né? Eu lembrei, tem essa figura aqui. Não, então vamos pensar. Ok? Daí a gente bola as coisas aqui. Ok? Ó, seguindo aqui nas propriedades, tá? Eu peguei aqui por curiosidade, para a gente ver como é que fica a densidade, tá? Isso aqui tem quilograma por metro cúbico, da água na sua mudança de fase, tá? Porque isso traz algumas... Agora vamos falar do sólido aqui, né? Ó, a água ela é uma das substâncias que possui a sua fase sólida menos densa do que a fase líquida. O gelo boia na água, porque o gelo ele é menos denso. Ok? Quão menos denso ele é? A água aqui, ó, perto de 0 grau, 1, 2 graus aqui, tem uma densidade perto de 1000 quilos por metro cúbico, tá? O gelo, ele tá aqui 916, se eu não me engano, quilos por metro cúbico, tá? A água é a única substância que faz isso? Não, tem alguns outros sais que fazem isso também, tá? Mas de substância pura aqui, de elemento puro, que é o que esse cara aqui trazia, lá da Universidade de Illinois, ele traz aqui o arsênio, não lembro o nome do elemento, o bismuto, o galho, o germânio e o silício, ok? O sólido é menos denso do que o líquido, então os sólidos desses elementos vão boiar sobre o seu líquido, ok? Ó, isso resulta que a fase sólida fica suspensa em seu próprio líquido, fica boiando ali, né? Essa é uma característica conveniente para o tipo de vida que a gente tem na Terra, né?
Daí aqui eu dei um detalhe, ó, detalhe de cada uma dessas curvas aqui, ok? Dá pra ver o pulo que ele tem aqui, ó. Aqui tá perto de 920, aqui tá perto de 1000. Que é o que tá aqui, ó, perto de 920, perto de 1000, ok? Ali o gelo, a gente vê aqui, ó, para gelo, tá? Gelo de água fica mais denso com a redução de temperatura. Então, conforme a gente reduz a temperatura, a densidade dele aumenta, tá? Ele sai aqui aos 916 para um pouquinho mais de 918, nesses 10 graus Celsius aí. Não avaliei além, tá? Tem trocentas fases de gelo, tem outros gelos em alta pressão, gelo não sei o que da água, então não olhei essas características, tá? Tô olhando vulgarzinho aqui, na pressão atmosférica, de boa. Só fui até menos 10, tá? Não vi como que fica depois. E a água líquida aqui, ó, ela tem a sua densidade máxima ao redor de 4,3 graus, tá? Isso é muito conveniente. O que permite que fundo de lago fique acima da temperatura de congelamento. Então, conforme a gente vai abaixando a temperatura, sei lá, chegou o inverno, tá lá o laguinho a 10 graus, ele vai esfriando, chega em 5 graus, chega em 4,3 graus, a densidade daquela água é máxima. O que ela faz? Ela desce para o fundo do lago. Okay? Ela vai descer para o fundo do lago. Conforme ela vai esfriando, ela vai fazendo que ela vai ficando menos densa, até que, daí se ela está menos densa, o que ela vai fazer? Ela vai subir no lago e ela vai formar gelo, com a água estando fria pra caramba lá no topo do lago. Daí o gelo se forma e ele já ainda é menos denso que a água mesmo, né? Então ele fica lá em cima. Então por isso que a gente vê aquela crostinha de gelo superficial quando a gente começa um processo de congelamento, tá? Mesma coisa com o lago. O lago ele congela na superfície. Embaixo, bom, a camada vai ser tão mais grossa de gelo quanto mais frio for, né? Quanto mais ele conseguir roubar calor daquela massa de água, mais água vai subir ali para a superfície e vai congelar. Mas o fundo do lago tem a tendência de ficar com água líquida aí, ó, os confortáveis 4 graus Celsius aí. Ok? Que tá ok aí, né? Para os bichos que vivem em lugar gelado. Não congela tudo, é muito interessante, tá? Então, bem legal. Ponto triplo da água aqui, ó, um ponto que tem uma utilidade às vezes para definir algumas propriedades termodinâmicas, da mesma forma que o ponto crítico, tá? Tem muitas, o ponto crítico é melhor para isso, mas o ponto triplo é interessante aí para dar umas calibradas em algumas coisas, talvez fazer uma calibração de temperatura, alguma coisa assim, porque ele tem condições bem conhecidas, tá? Então aqui, ó, peguei desse canalzinho aqui que eu encontrei no YouTube, esse videozinho. O que ele tem? Ele colocou água com um pouquinho de gelo já, água um pouquinho congelada, dentro de uma câmara de vácuo e fez o quê? Ele baixou a pressão, tá? Ele provavelmente está dentro de uma grande campânula aqui de vidro, tá? E ele baixou a pressão. Daí chega um momento em que a água começa a formar umas bolinhas, tá? Começa a ter bolinha, conforme a pressão vai baixando. Tá? E conforme a pressão baixa bastante, a água começa a evaporar. Então a água evapora. Então aqui a gente tem água líquida, água em formato de vapor e gelo. Tá? Num ponto aqui muito específico que eu não anotei. Tá, mas acho que não anotei. Acho que é 0,1 grau Celsius e não lembro quantos quilopascal, mas é pouquinho, sei lá, uns 3 quilopascal, não lembro. Tá? É uma pressão bem baixinha. Então ele consegue aí, se vocês colocarem, até no livro de vocês, estou com ele aberto aqui, deixa eu ver. Ó, o ponto triplo da água é 273,16 Kelvin, então 273,15 seria 0 graus Celsius, né? Então é 0,1 graus Celsius e 0,61 quilopascal, ok? Então é 0,61 kPa, ele fica nessa condição tripla aqui, ok? Aqui, ó, muitas bolhas formando, ok? Então tem as 3 fases aqui, muito legal. Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui seria o gráfico para a água, porque a água ela expande ao congelar, ao solidificar, ok?
Então a gente consegue fazer algumas transformações. Se a gente vem aí, cadê? Do sólido para o líquido. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa curva aqui. Então, apaguei a curvinha ali. Então agora a gente tem aí o gráfico para a água, tá? Que a água ela expande ao solidificar. Então se a gente tem aí da substância sai do sólido para o líquido, a gente tem um processo de fusão. A gente tem que fazer o que para isso acontecer? Aumentar a temperatura, ok? Tem algum bocadinho aqui, algum ponto estranhinho aqui, que se eu mantiver temperatura constante e eu simplesmente fizer um aumento de pressão, eu saio de um sólido para cá, e aperto ele, aumentando a pressão, ele vira um líquido. Sim, isso é legal, porque a água, nossa, essa coisa é muito foda, né? A água não expande quando ela vira gelo, quando ela vira sólido? Sim. Então, os átomos mais afastados nessa região líquido-sólido é característico de sólido, mais afastadinho, porque eles são menos densos. Se eu forço que eles se apertem e fiquem juntos, o que pode acontecer com eles? Eles podem ficar com um jeito mais próximo de líquido e até que eles se solidifiquem, até que eles liquefazem novamente. Ok? Aplicação prática disso, super legal. A galera que faz esqui no gelo, que tem aquela lâmina de patins de gelo, conforme ele aumenta, é uma região bem fininha, aquela lâmina de gelo, né? Ela aperta o gelo, ele aumenta bastante a pressão localmente naquele sólido e faz com que aquele sólido se liquefaça, né? Ele chegue numa fusão e daí o que ele faz, ele patina sobre uma superfície de líquido, localmente ali na lâmina, ok? Entendo que se manteve a mesma temperatura, a partir do momento que você baixa a pressão, ele volta a ser sólido de novo, ok? Mas está aí uma possibilidade que a gente tem também disso aí. Muito louco, muito divertido. O que mais que a gente tem de interessante aqui? A gente pode vir aí só com aumento de temperatura, mantendo pressão, uma pressão baixa, aí, fazer um processo de sólido para vapor de uma vez, é o que a naftalina faz, tá? É o processo de sublimação, naftalina faz isso, o gelo seco faz isso, que é CO2 sólido, ok? Temos os de boa aqui, né? O líquido para vapor. Então, simplesmente mantendo a temperatura constante, eu também consigo fazer o líquido virar vapor só abaixando a pressão, ok? Que é, se vocês procurarem aí, tipo, água fervendo a pressão ambiente, a galera vai baixar a pressão lá da água lá e seria a mesma coisa que fez aqui, né? Só que numa água talvez mais quentinha, sem gelo, mesma coisa. Baixando a pressão, vai chegar a um ponto em que a água começa a evaporar, ferver, né? Em baixa temperatura, simplesmente porque houve o abaixamento da pressão. Acho que só. E o ponto aqui, o ponto triplo, né? O ponto onde toda essa encrenca se faz junta, né? Tem as três fases, sólido, líquido e vapor em equilíbrio. Ok? Para uma temperatura, daí vê que é uma temperatura específica, uma pressão específica. Então, quando a gente tem coisas assim, tipo, muito interessante. Por exemplo, vamos calibrar o termômetro. Quero calibrar um termômetro com água fervendo. Daí a gente está em Guarapuava. Daí eu vou falar, a água ferve a 100 graus? Daí beleza, a gente vai lá e calibra todos os nossos termômetros para que a água ferva a 100 graus. Daí quando ele ferver e o ponto que tiver lá o termômetro em equilíbrio, eu vou lá e marco os 100 graus. Depois eu levo esse termômetro para o litoral e ele não vai mais dar certo. Não vai mais ficar bom. A água não vai ferver mais naquele mesmo ponto que eu calibrei o meu termômetro. Tá? Ele vai ferver num outro ponto, de temperatura um pouco maior. Ok? Então, pensar na temperatura de evaporação da água não é algo muito fiel, porque outras coisas influenciam na temperatura de evaporação da água. Tá? Então, sei lá, vai ver, tá um dia de baixa pressão, alta pressão, eu não sei qual a influência
da variação da pressão da atmosfera, que eu não sei se é alta ou baixa, é suficiente para causar uma variação na pressão de evaporação, mas se a gente quer coisa muito precisa, vai causar. Agora, esse ponto aqui não tem choro. Eu só tenho uma temperatura e eu só tenho uma pressão, aonde sólido, líquido e vapor coexistem para a água. Então, o ponto triplo é um excelente ponto de calibração. Ok? Porque só tem um, não tem outro. Mas acabou. Obrigado. Dúvidas, angústias, vocês conversem. Até mais.